Boa noite. Esperar só mais um pouquinho aqui para a gente dar início, viu? Agradeço demais a presença de vocês, né? E a gente vai dar início já já, tá certo? Ah, agora sim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Como é que tá Erasmo. você? Desculpa. O último aprendizado da quarentena era esse. Não fiz live ainda pelo Instagram, só via Não, Meet. tranquilo, meu amigo. Eu sei como é isso aí. Talvez se eu não tivesse o auxílio É. técnico da minha filha também, né? Eu ia vacilar pra caramba também. É um prazer grande estar com você aqui, meu amigo. Viu? Idem, Erasmo. Obrigado pelo convite, meu querido. Ah, Muito obrigado pelo convite. aí eu que agradeço a sua presença, porque eu sei que vai ser uma noite muito prazerosa, de muito conhecimento. Porque, como eu sempre falei para você, você é uma das pessoas que eu admiro pela sua personalidade e pela sua inteligência também, meu amigo. Nunca esqueça daquele concurso, viu? O Caba chegou só com a pranchetazinha, os papéis na mão. Eu disse, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Mas nada, o cara é excepcional, viu? A admiração é mútua, Erasmo. Fique tranquilo. Boa. Meu É amigo, a mútua. gente Daí a vai ter parceria que uma a gente hora, tem. né? Isso é Uhum. muito produtivo, muito bacana. Né? A gente vai ter uma hora de conversa e aí as pessoas que estão entrando, vocês podem fazer perguntas que à medida que o Júlio for contemplando as respostas, eu vou situando e aproveitando as perguntas de vocês. Assim, a gente não vai fazer o bloco só no final. Não, vocês podem ir no decorrer da fala do Júlio, né? Vocês podem lançar as perguntas que eu comunico aqui para ele e repasso as perguntas, tá certo? Mas inicialmente fazendo aquela cor de praxe, né, da apresentação, né, do nosso querido Júlio, é uma das pessoas que a Maria tem um carinho muito grande e uma admiração profunda pela personalidade, pela pessoa, pela inteligência, né? Então, nosso querido Júlio Bastioni, ele é licenciado em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, e hoje professor adjunto da literatura brasileira na Universidade Federal do Ceará, né? E também faz parte do programa, né, de pós-graduação em letras de literatura comparada também na UFC, né? Tem experiência na área de letras com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: ficção brasileira, literatura e pensamento social e político brasileiro, literatura e classes populares e historiografia literária brasileira. Então, mais uma vez, boa noite e meu agradecimento a você, meu querido Júlio, pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? E já lanço já a primeira abordagem, né? Primeiro questionamento, que é a Uhum. tradicional, como é que se deu o seu processo de formação e de interesse pela literatura, Júlio? Pois é, Erasmo. Até uma conversa que a gente já teve algum dia, eu acho. Meu interesse é relativamente tardio, né? A nossa geração antiga de professores, e você e eu tivemos na universidade, teve uma iniciação na literatura muito precoce, né? Todos eles começaram a estudar, a ler, tinham bibliotecas amplas em casa, desde crianças, né? No meu caso, eu sou filho da classe trabalhadora, né? Meu pai era operário, minha mãe recepcionista, então meu contato com a literatura foi muito tardio, né? Foi durante o ensino médio mesmo, quando eu tive acesso a um material didático que era muito interessante, que era o material didático do Objetivo, não sei se ainda é o mesmo até hoje, que era escrito pelo Francisco Ascar, foi formado pela USP, etc., foi muito tempo professor do Objetivo. E esse material ele tinha uma coletânea fabulosa de textos, fabulosa, fabulosa. Assim, então isso supriu a falta de livros que eu tinha durante a minha infância, né? Pegando essa coletânea, pegando os exercícios, pegando todo o trabalho que ele fazia com a literatura, que ele era um cara que de fato manjava do trabalho com o texto literário, né? Não era apenas aquela coisa, digamos, do contexto ou da explicação anedótica da literatura, né? Como era de rigor antigamente. Era um trabalho muito sério que ele fazia naquele material e eu gostava muito, né? E foi aí que comecei a entrar mesmo pelo interesse pelas letras, né? E logo depois, aos 17, fui fazer letras em Nova Scar, né? Mas foi muito tardio, né? Foi muito por acaso mesmo, né? Eu acho que a gente faz parte
eu imagino que seja um caso muito semelhante de outros colegas nossos também, que é essa iniciação tardia, né? Nós somos fruto de um outro tempo, né, na universidade, num tempo em que a classe trabalhadora conseguiu acessar minimamente a universidade pública no Brasil, o que era raro antes, né? Era apenas uma prerrogativa das elites no Brasil, né? Então acho que veio por aí, né? Isso diz muito, inclusive, dos meus interesses, né, de pesquisa, de estudo na área da literatura. Então a iniciação foi mais ou menos nesse sentido. No começo mesmo, material didático, né? Depois, evidentemente, quando eu mudei para São Carlos para fazer a universidade, eu descobri uma coisa sensacional que eram os sebos, né? Daí, livro barato, possibilidade de comprar e formar uma biblioteca. Foi maravilhoso, né? Mas foi relativamente tardio. Agora, uma coisa que você falou que assim, que essa geração que está agora, né, talvez não tenha a Uhum. dimensão da dificuldade. Por exemplo, a minha idade é 40 anos, acredito que a sua também é próximo, né? Ou seja, não é uma Isso. coisa tão distante essa dificuldade do acesso ao ensino superior. E aí eu me lembro muito de uma expressão do Delfim Neto, até que é aquele ex-ministro da Fazenda, né, na época da ditadura, quando ele diz uma frase que ele não mente, quando ele diz que quando as classes populares elas conseguem ter uma certa projeção social, não foi o país que se desenvolveu e permitiu que isso acontecesse. Não, foi um erro, né? Ou seja, foi um acidente, melhor dizendo. Ele utiliza essa expressão Isso, acidente, né? Então a gente isso. teve, digamos assim, nós somos frutos de acidente. Para a gente chegar É, onde é. chegou, a gente teve que lutar muito. E, tipo, como eu acabei de falar, é algo recente, não é algo de 70, 80 anos atrás. É uma coisa, né, que aumenta mais É ainda de a agora. responsabilidade de quem está hoje na universidade, tendo acesso a ensino, pesquisa e extensão, vivenciar esse momento com unhas e dentes, né? E aumentar esse número Uhum. de acidentes, né, ou seja, das classes populares a ascender socialmente, né, Júlio? É isso aí, é isso aí. É uma coisa muito recente, né? Tem pouquíssimos anos. A universidade vem melhorando no Brasil em relação ao acesso, apesar dos recentes percalços que anda passando, né? Mas digamos, um trajeto de longo prazo, longuíssimo prazo, né? Se a gente pensar na primeira universidade, o FRJ, por exemplo, ou a Federal do Amazonas, né? Há controvérsias de qual foi a primeira, ela já tem quase 100 anos. Né? E agora que a gente está falando de uma inclusão um pouquinho maior, etc., né? Algo muito recente. Né? Somos, de fato, a exceção, né? Infelizmente, infelizmente. Então a gente agora entende que, inclusive, era a minha segunda indagação para você, que essa aproximação da literatura, né, nos seus campos de estudo com o Uhum. social, advém dessa, né? Advém dessa trajetória Ah, sua, né? Que você sim. Ah, em grande parte. Em grande parte. Meu pai era sindicalista, né, na época, e apesar de ele ter morrido muito cedo, eu conheço as histórias dele e tal. Então, minha relação com esse tipo de literatura, de pensamento, de tradição mesmo de pensamento, ela vem um pouquinho de casa. Né? Apesar de eu ter crescido numa família que lia muito pouco, por conta das condições financeiras, educacionais, claro, tinha essa cultura de que o ensino era uma coisa importante, de que a educação era uma coisa importante. Né? Aquela coisa bem que o Luiz Gonzaga fala nas músicas dele, né? Eu quero que o meu filho estude, né? Quero que aprenda o ABC. Né? É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. exatamente. Agora, meu amigo, uma questão agora mais, digamos, se voltar para a questão do campo da literatura. Como você pontua a relação das questões estéticas, né, da qualidade dos textos literários, né, com essas Uhum. questões sociais? Como é que você pontua essa relação? Olha, isso dá uma boa tese, isso aí, viu? Enfim, eu diria uma coisa de antemão, né? A literatura, sobretudo a partir do século XVIII, né, quando começou a ter esse outro papel, que não era mais aquele, digamos, aquele apanhado de uma classe intelectual muito reduzida, ligada a uma tradição intelectual greco-romana, greco-latina, né, que fazia parte das academias, das arcádias, etc., né? Começou a ter uma possibilidade um pouco maior de pensar a sociedade como um todo. Né? Você pega lá desde os iluministas, passando pelos românticos, né? E aí a gente começa a ter como problema, né, essa questão de como representar a sociedade brasileira, ou a sociedade, digamos, burguesa, né, mundial, falando no Ocidente, né? Então, daí eu acho que começa de fato a ter essa questão, né, de como a literatura pode representar a sociedade e como ela pode dizer alguma coisa nova sobre ela, né?
e como ela, enquanto pensamento, enquanto arte, né, ela passa a assumir um campo específico dentro da cultura. Né? Ou seja, se antes ela se confundia com o discurso religioso, com o discurso, enfim, político, né, a partir do século XVIII para frente, sobretudo, ela começa a ter essa autonomia um pouco maior. E essa autonomia permite ela se constituir enquanto saber específico sobre a sociedade também. Né? Isso tanto na poesia lírica quanto no romance, até no teatro. E daí, né, ela, como um saber específico, culturalmente falando, ela não age, ela não funciona assim como o pensamento político ou o pensamento sociológico, mas ela constitui uma representação que pode, digamos assim, iluminar alguns aspectos da realidade que essas ciências não conseguem fazer, que a filosofia não consegue fazer, porque o instrumental é completamente outro. A literatura passa por uma questão central, que é essa mediação entre o eu, né, o narrador, ou o eu poético, e né, a sociedade como um todo, enquanto esse dado da realidade que vai ser incorporado enquanto matéria e transformado em forma literária. Daí, nesse tipo de operação, que é muito próprio, né, que não é um trabalho conceitual, mas é um trabalho mesmo de criação estética, né, que é diferente do trabalho conceitual científico, né, você consegue fazer algumas questões e pensar algumas questões que não podem ser prefiguradas por outras ciências. Por exemplo, né, eu gosto muito de lembrar quando o Marx, o velho e bom Karl Marx, ele vai escrever sobre os gostos literários dele, ele vai falar simplesmente o seguinte, né? Um camarada que pensou as coisas antes do que eu foi Balzac, muito antes do que eu. Né? Quando ele faz a Comédia Humana, né? Que é aquela série majestosa de romances, ele fala justamente desse período de passagem entre a aristocracia francesa e essa classe nova burguesa que vem surgindo, né? Que é justamente essa questão desse movimento social que o Marx fala, né? Dessa acumulação de capital que propõe uma nova classe, a ascensão de novos sujeitos históricos, né? A ideia de como se forma uma sociedade urbana, sobretudo, né? Já ligado ao trabalho fabril, ao trabalho nas cidades. Né? Então, acho que a literatura tem esse papel, né? Tanto na poesia lírica quanto no romance, na ficção. Eu acho que ela consegue ter esse saber novo sobre a sociedade, essa outra coisa que a filosofia não diz, que a sociologia não diz, que a antropologia não diz. Né? Eu pensaria um pouco nesse sentido. Porque é interessante essa tua fala, Júlio, porque até eu costumo dizer em sala de aula, se a literatura fosse só aquelas historinhas mel com açúcar, aquela coisinha de final feliz, eu jamais iria me dispor a ler qualquer obra literária que fosse, né? Mas como a literatura é Uhum. muito mais do que isso, ou seja, a literatura ela está dialogando o tempo todo, desde a antiguidade clássica, com a filosofia, com o teatro, que Uhum. acabavam refletindo aspectos da sociedade, né? Uhum. Ou Uhum. seja, a Uhum. literatura ela Uhum. te traz, como você costuma dizer, aspectos de elucidações de questões que você não vai encontrar em Uhum. tratados É. sociológicos, em tratados econômicos, em tratados políticos, né? E as pessoas às vezes perdem Uhum. um pouco, assim, não reconhecem esse valor da literatura porque mais por ignorância, digamos assim, do que propriamente um perfil da literatura que seja assim, né? Porque a literatura ela está sempre nesse diálogo com a sociedade, e sempre está não só denunciando, como revelando e apresentando essa sociedade no seu aspecto material, no seu aspecto até mesmo imaginário, né? E a gente às vezes deve se situar dessa maneira, né? Encarar a literatura na sua plenitude, não com aquelas historinhas boboquinha de final feliz, né? Que muita gente ainda carrega, né? Essa ideia meia equivocada, né? Até nas letras é comum pensar a literatura como entretenimento, né? Não é entretenimento, né? É uma forma de conhecimento sobre o mundo. Né? Não tem nada de passar o tempo. Pelo contrário, quando falar literatura para viver melhor, às vezes a gente vive pior com a literatura. É verdade, Justamente por ser uma forma de conhecimento. exatamente. Não, porque é interessante que todo grande pensador, você pode pegar no século XX, você citou Marx recente agora, né? A gente pode pegar, por exemplo, na filosofia Paul Ricoeur. Poxa, Paul Ricoeur, Uhum, muito da hermenêutica filosófica que ele trabalha, ele tirou da onde? Da literatura. Você pega aquele uhum, grande antropólogo francês, René Girard, que reformulou o uhum. pensamento com a história do desejo mimético. De onde foi que ele tirou? Da literatura. Então, se a É, literatura é tão grande assim, por que, que a gente não reconhece essa grandeza? Né? pois é, pois é. Ela é uma espécie mesmo de
desses momentos, né, de criação do conhecimento humano, né? É nesse sentido que eu penso na literatura. Exatamente. E aí, meu amigo, agora entrando um pouquinho mais, né, nesse belíssimo livro que eu fui presenteado, né, que é nosso querido sobre João Antônio, Literatura e Experiência Social no Brasil, um livro que eu Uhum. recomendo, né, da autoria do nosso querido amigo Júlio César Bastoni da Silva, né, um livro muito interessante, né, e aí eu já começo a fazer algumas, digamos, algumas provocações com base no seu pensamento, né, e também no livro, que a gente, diante dos seus estudos, né, quem diz mais sobre a literatura contemporânea, né? A Dialética da Malandragem, de Antônio Cândido, que é muito conhecido, né? Uhum. Ou a Dialética da Marginalidade, de João César de Castro Rocha. Então, É, quem nos diz mais sobre o Brasil de hoje, da literatura contemporânea também? essa é uma excelente pergunta. Eu gosto muito da pergunta. É bom te lembrar primeiro, né, que o Antônio Cândido ele escreve esse texto no pior tempo da ditadura brasileira, que foi em 1970. Foi o ano do governo Médici. E esse texto é um verdadeiro prodígio dialética da malandragem do Antônio Cândido, porque ele vai pensar um projeto de país, né, e uma forma de pensar a conciliação das classes sociais, um outro projeto social mais, digamos, humano, conciliatório, fora daquele passado colonial violentíssimo que nós tivemos, né? De fato, um projeto de país que poderia, digamos assim, ser uma espécie de utopia nacional mesmo, de criação de um ambiente nacional, né? De conciliação de classes, de mitigação da pobreza, de mitigação da miséria, né? Coisa que na década de 70 não apontava para tal, né? O Cândido, então, ele se filia a essa tradição, né? Sobretudo na década de 30, pensando nos pensadores grandes, né? Que são herdeiros do modernismo da década de 20, né? Tanto os cariocas quanto os paulistas, né? Que é pensar esse projeto de país, né? Gilberto Freire, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, ou Caio Prado Júnior, né? Enfim, né? Ele é herdeiro de toda essa tradição. Tá aí, né? É uma tradição que, assim, me parece que apesar do texto do Cândido, apesar de todo tipo de esforço, como Darcy Ribeiro continuou pensando nessas questões da década de 90, né, me parece que esse tipo de projeto fracassou. Fracassou fragorosamente. Desde a década de 70 no Brasil, a gente, digamos, seguindo a urbanização brasileira, né, que nós passamos de um país rural a urbano em 10 anos, década de 60, década de 70, né, uma brutal migração para a cidade, uma brutal industrialização e um crescimento absurdo da desigualdade também, né, especialmente desigualdade urbana, né, muito visível. Né. A gente tem um crescimento concomitante da violência. E daí a gente cria um outro tipo de panorama social. Me parece que nesse momento acontece esse tipo de passagem de um projeto utópico de um Brasil possível, né, um Brasil poderia se criar enquanto uma utopia social, para um Brasil quase como um fracasso completo civilizacional mesmo. A gente passa já a um outro tipo de registro. Daí a gente chega na década de 80 e 90, né, quando se começa a pensar justamente essa ideia do conflito, né, que é o que diz o João César no Dialético da Marginalidade. Você sai de um Brasil conciliatório e vai para um Brasil, de fato, em que o enfrentamento, né, e que a espécie de dialética sem síntese, né, que é a luta entre classes sociais, inclusive luta aberta, né, no sentido de violência urbana mesmo, não apenas luta de classe no sentido marxista. Né, é um sentido mesmo de luta aberta, né, de uma sociedade atomizada, de todos contra todos. Né. Então, esse tipo de violência, de um conflito aberto socialmente falando, né, me parece que, começando da década de 70, vem num crescendo até hoje. A gente tem um pequeno respiro, talvez, né, com o crescimento econômico da última década, né, que foi basicamente um voo de galinha, como diz na economia, né, Exatamente. aquela coisa que você sobe aqui e cai ali, né, e só, né, porque o nosso comum é o que a gente está vivendo hoje, né, um desemprego massivo, uma taxa de ocupação baixíssima da mão de obra no âmbito formal, né, ou seja, pouquíssima carteira assinada, e uma violência de todos contra todos. As periferias estão pegando fogo, e faz muito tempo. Né?
Então, eu acho que quando o João César pensa isso na literatura, de novo, a gente pode pensar essa questão de como a literatura prefigurou e pensou essas questões, né? Eu acho que ele está um pouco mais, digamos assim, do nosso lado da realidade, de como as coisas estão se dando hoje, né? A literatura está, digamos assim, pensando esse mesmo momento, né? Esse dado tópico que vinha da década de 60, com Vianinha, Boal, essa galera toda do teatro de arena, enfim, né, da possibilidade de criar uma sociedade nova, né, já se foi, já se foi. Acho que essa ideia de utopia brasileira não está mais no horizonte, né? Daí o texto do Cândido ser um prodígio para a época, né? Mas eu acho que minha visão hoje é de fato de um projeto que está seriamente ameaçado, se é que tem possibilidade de retorno. Inclusive, é a pergunta que essa era faz, Júlio, se Uhum. você acha que a literatura está ameaçada enquanto arte intelectual dentro do governo atual, né? Em meio a essa ascensão de outras artes que, na realidade, não são artes, né? São produtos de consumo, né? Como o cinema Uhum. comercial, né? Uhum. Olha, se ela está ameaçada, eu não sei, porque ela sempre esteve, né? Então, eu não sei dizer se ela está ameaçada. Eu acho assim que hoje a gente tem a possibilidade de uma circulação maior de bens culturais, né, pela questão mesmo da facilidade de acesso. A gente tem a internet hoje, que já ajuda um pouco, apesar do acesso ainda desigual. O mercado de livros se ampliou bastante, ainda, apesar de ainda ser muito residual no Brasil, né? Então, eu não sei se está ameaçado. Assim, acho que a nossa maior ameaça é física. É menos do que a da criação artística em si, né? Do que a ameaça mesmo de boicote ao pensamento, de censura, né? De nos calar mesmo, né? Do que da produção em si. Eu acho que a produção vai continuar existindo. Porque se a gente pegar, por exemplo, Júlio, essa questão da identidade, da construção da identidade nacional que até você trabalha, né? No seu livro Uhum, aqui, uhum, né? Um livro uhum, fantástico, que eu recomendo todo mundo a leitura, né? Livro sobre João Antônio, que já a gente uhum, vai falar mais sobre João Antônio. Se a gente for pegar lá da época do romantismo, que tem esse projeto de uma construção de uma identidade nacional, aí as pessoas pegam, caem de maneira muito eufórica num projeto hoje de construção de uma identidade nacional, que na realidade é uma legitimação de uma elite, né? E aqui não é só uma elite meramente como retórica, é de uma elite econômica, ou seja, é uma forma de pensamento único, né? Se chama de uhum, patriota, uhum. tipo, pobre se sacrifique, rico tenha tudo bom do melhor que o governo puder te oferecer. A tônica é essa. É. E aí se transveste de uma construção de uma identidade nacional que não tem nada a ver. E aí, mais uma vez, a literatura ela vem denunciando isso, né? Que a gente já até aprofundar um pouco mais, né? Após aquele idealismo romântico, quando você começa a entrar na questão da literatura social, digamos assim, com Lima Barreto, aí Graciliano Uhum. Ramos, e vai se estendendo, né? Chegando até os dias atuais. Só que a gente acaba ficando muito refém do tipo assim, do ouvir dizer, né? Do que os outros dizem, não do que você deveria ler. E a maior fonte para você reconhecer tudo isso é a literatura, né, Júlio? Ah, mas sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E nesse sentido de herdeiros desses grandes nomes, né, Lima Barreto, Graciliano, né, a gente tem uma série bem interessante no Brasil, né, que é que ficaram, seja o Lima Barreto com esse projeto tanto estético quanto ético também, né, de compromisso com a sua própria experiência, compromisso com a camada popular da qual ele adivinha, assim como o Graciliano, né, um compromisso também de construção nacional, nesse sentido de pensar esses lados esquecidos da sociedade brasileira, né, o sertanejo, o pobre rural, etc., né, a gente tem uma continuidade muito boa ainda no Brasil. E hoje, especialmente, eu acho que a maior novidade, né, são os grandes autores que estão surgindo nesse lugar que era o lugar, digamos assim, mais mal representado, né? São autores negros da periferia, etc., que estão dizendo as coisas mais interessantes hoje, né? Porque sai desse circuito da classe média, essa coisa autocentrada, hegemônica, né? Em que se fica falando apenas para si, né? É aquela coisa que mesmo a própria arte parece uma questão de mais de distinção do que de pensamento mesmo, né? Ou seja, o consumo da arte enquanto uma espécie de marca de classe, né? Isso não diz muito, né? Fica uma coisa muito autocentrada. Há coisas insuportáveis. Tem uma pesquisa interessante que eu acho que os nossos
ouvintes devem saber, devem conhecer, que é da Regina Del Castanhe, da UNB, que ela fez essa pesquisa na década passada acerca dos personagens dos autores do romance brasileiro, sobretudo de três editoras hegemônicas, né? Companhia das Letras, a Record e a Rocco. Né? Quase todos os autores são de classe média, homens, brancos, né? Quase todos. O perfil dos personagens é o mesmo, basicamente. Então, isso diz muito pouco. O Brasil não é só isso, né? O Brasil não é só isso. Né? E dessa tradição boa de Lima Barreto, de Graciliano, acho que ainda está. E, sobretudo, quem é herdeiro são essas pessoas, né? Conceição Evaristo, né? Esse pessoal todo que está fazendo literatura agora, Ferrez. Esse pessoal novo, né, que está surgindo. Porque é interessante que você mencionou, Júlio, que aí me lembrei que até o próprio João Antônio, na década de 70, ele denuncia isso, né? De uma literatura Isso. que, digamos assim, que deveria servir para a Câmara Popular, mas na realidade acaba atendendo apenas ao gosto de uma classe média, né? Ou seja, desde os anos Isso. 70 já vem, através de João Antônio, e antes dele também, como Lima Barreto, como você mencionou, mas parece que a gente ainda não se despertou para isso, né? A gente continua tendo, como essa pesquisa da Regina, né? Continua essa hegemonia, porque as pessoas não conseguem Isso. entender a diferença de uma coisa você falar sobre, e é totalmente você escrever a partir de. Tem uma diferença gritante nesse aspecto, né? Isso, sem dúvida, sem dúvida. Porque são outras experiências, né? Inclusive, a Conceição cria aquele conceito interessante de escrevivência, né? Que é falar a partir do lugar de uma mulher negra, né? E poder criar literatura a partir desse lugar, né? Que não é exatamente apenas uma reivindicação de um lugar de fala, apesar de ser também isso. Mas é dizer, de fato, que há uma experiência que pode se tornar forma, ou seja, o que não estava contemplado antes pela literatura, enquanto o aspecto representável da realidade brasileira, passa a entrar enquanto esse aspecto representável, passa a funcionar enquanto forma. Né? É uma voz diferente colocando coisas diferentes. O que é aquela coisa antiga que pensava, a voz dessa autora não é literatura, como se fala da Carolina, por exemplo, se fala da Carolina durante muito tempo nesse sentido. Né? O que ela diz não é literatura, é uma bobagem. Né? Porque é uma completa localização, uma completa experiência completamente diferente da classe média que está, digamos, acostumada a produzir apenas para si. Né? Ela tem que dizer do novo representável. Né? Quando a Carolina fala da fome, fala da miséria, fala do cotidiano na favela do Canindé, em São Paulo, ela pinta algumas cenas que parecem um inferno dantesco. Assim. É uma coisa absurda, de pesadíssimo mesmo. Uma coisa que não entrava na literatura. Não entrava muito, digamos assim, de maneira muito residual. Talvez naturalismo, por exemplo, né? Mas ainda assim com essa visão de fora. Né? Essa visão, inclusive, preconceituosa do período, dada aquela questão da época do racismo científico. Né? Na questão da Carolina, a experiência de dentro. Né? E é uma coisa, são imagens assim, dantescas. Né? Uma coisa, de fato, de uma possibilidade de representar que é totalmente diversa, totalmente diferente, bem nova, né? Porque, inclusive, Júlio, uma coisa que você me fez lembrar, que é assim, as pessoas às vezes acabam cometendo diversos equívocos quando fazem essa aproximação entre literatura e sociedade. Por exemplo, os autores com que você trabalha no seu livro, João Antônio, né, e aí você faz menção, Graciliano Ramos, Lima Barreto e por aí vai, são autores que produziram uma literatura de qualidade que problematizaram essas questões sociais. Ou seja, a literatura não perdeu aquela qualidade, digamos assim, estética literária. Se trabalhou isso, se problematizou as questões sociais. Né? E aí vem os equívocos do tipo assim, a questão estética é a questão de elite, a literatura é a questão de elite. Né? E aí eu me lembro muito de uma fala da Leila Perrone Moisés, quando ela diz o seguinte, que a literatura ela nunca foi de exclusão, ela sempre foi de inclusão. Só que para você se incluir, você tem que, primeiro, querer ser incluído e buscar essa inclusão. Né? Lógico, e esse buscar, entenda-se a questão também das condições para isso. Porque não adianta você querer fazer parte do universo literário se você é um analfabeto. Né? Não teria como. Então você precisa querer e buscar, e lógico, dentro das condições, almejar o conhecimento sobre a literatura, e logicamente que também uma outra coisa que às vezes pessoas confundem muito é essa questão que basta você se sentir ofendido ou se sentir marginalizado socialmente, que você está apto de produzir literatura. Não. Primeiro se forme como leitor,
Depois, quando você tiver uma vasta experiência como leitor, e aqui não estou falando de anos, estou falando mesmo de experiência de leitura, que pode ser em 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, cada um que sabe de si. Aí sim você se coloca à disposição para ser um escritor. Porque hoje em dia a gente está muito nessa cor, muito refém desse tipo de literatura que eu costumo chamar de literatura panfletária, né? Tipo assim, eu só faço uma reivindicação social e chamo aquilo ali de literatura. E não é assim. E, de repente, eu acabo comprometendo a sociedade a conhecer grandes autores, né? Que, de repente, como você citou aí alguns, como Ferrez, por exemplo, porque você acha que, pelo fato de você ter tido acesso a um texto ruim, todos os outros que escrevem com aquela temática também vão ser ruins, como aquele que se aventurou primeiro ser escritor em vez de ser leitor, né? Eu gosto muito do exemplo do Ferrez, que é o mais conhecido, né, também. Ele é um leitor voraz, né, desde jovem. E isso que diferencia, né? Tanto você pega os livros dele, desde lá do Capão Pecado, primeiro romance, até o Deus Foi Almoçar, que foi o último, você vê uma evolução de escrita fabulosa. Você vê que o camarada está pesquisando forma de escrever e está lendo muito, né? É um leitor voraz. É aquela coisa que a gente está falando lá no começo da conversa, né? É o camarada que se encanta com a literatura e vai atrás da questão. Mas, de fato, não basta sofrer a experiência em si e querer expressar de qualquer maneira. Tem que ler, não tem jeito. A literatura é um conhecimento específico, né? Tem que conhecer alguma coisa, né? Não tem jeito, não tem jeito. Né? Não Porque, tem que ser um erudito, mas tem que conhecer como uma tradição literária básica. Não tem como fugir disso. porque, inclusive, uma das coisas que, se a gente for pegar a rigor, hoje existe uma certa saturação da nossa parte pelo excesso de interpretações. Só que essas interpretações é muito mais opiniões. E opinião, meu amigo, todo mundo tem opinião e fofoca, não tem diferença nenhuma. Né? E a literatura nem é só opinativa e nem é produto só de fofoca. Né? Ou seja, ela Isso, isso. tem muito mais, digamos assim, não é aquela coisa sacrossanta, mas ela tem muito mais significados que a gente tem que primeiro conhecer para depois, né, se aventurar a se manifestar esteticamente, né, pela literatura. Né? E aí, Júlio, também coloca uma questão no seu livro, né, que você coloca assim, na sua obra, João Antônio, Literatura e Experiência Social no Brasil, você aborda vários conceitos interessantes, né? E entre eles, esses conceitos, encontra-se, que eu achei muito interessante, que é a questão que você falou agora há pouco, da tradição conciliatória e da questão do conflito, né? Ou seja, existe um projeto de conciliação que vem desde o romantismo e existe um projeto, Uhum. né, que hoje, digamos assim, de uma necessidade literária e social do conflito. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para o Isso. pessoal. Isso. É que no livro sobre o João Antônio, que eu escrevi, eu tentei flagrar uma mudança na escrita dele, mesmo na forma de compreensão dele em relação à realidade brasileira, que diz muito do que aconteceu nesse período entre a década de 60 e a década de 90, né, esses 30 anos que mediaram aí essa urbanização tremenda que a gente teve, uma industrialização desigual, uma desigualdade crescente, uma nova miséria urbana. Enfim, né? O que acontece com o João Antônio, que diz respeito a essa questão da conciliação e do conflito, né, como duas tradições, uma tensão de tradições, né, na literatura, né, o que acontece com o João Antônio é o seguinte, né, ele, em seu início, ele se filia a essa tradição ainda conciliatória, né, no sentido mesmo de pensar um projeto de país que permanece no horizonte, enquanto a possibilidade de ascensão das camadas populares, de criação de uma diferença, uma possibilidade digamos, de englobar essas diferenças dentro de um projeto nacional que, digamos assim, possa ser um projeto nacional democrático, né, inclusivo, né, economicamente, politicamente. Né. Com a ditadura e com a urbanização, essa questão muda. Né. O panorama cultural se altera brutalmente. Brutalmente. Todo aquele dado de projeto que havia no Grupo Opinião, no Arena, na literatura do começo da carreira do Calado, enfim, todo esse pessoal, do próprio Jorge Amado, né, que ainda está escrevendo, isso tudo cai por terra. Né? Esse dado, digamos assim, de pensar o Brasil enquanto um país ameno, concilia os contrastes, como dizia Gilberto Freire, cai por terra. A gente se percebe, de fato, do que eu acho que nós somos historicamente, né? Um país violento, um país formado na desigualdade, um país formado na brutalidade escravista.
E daí a gente percebe isso dando na cidade. Daí na literatura de João Antônio, né, ele começa a englobar formas de trabalhar com a violência, formas de trabalhar com a desigualdade social brasileira, né, que tentam dar conta desse Brasil novo, desse Brasil que está, digamos assim, emergindo na década de 70. Daí ele abandona progressivamente esse dado, digamos assim, da conciliação, só que também ele não adere ao conflito, né? A literatura dele fica, digamos, nesse meio termo. Ele parece que ele se volta contra a própria realidade, parece que ele quer brigar com a realidade na literatura dele, né? Tanto que isso eu falo que essa é uma estética do rancor, né, que é o nome que ele mesmo dá, né, e o Lafetard coloca, né? Ele fala assim, a realidade não é mais aquela na qual eu cresci, né, mas eu gostaria que fosse ainda aquela realidade, né? Ou seja, aquela possibilidade de pensar um projeto de país, só que isso não está se colocando mais, né? Daí quando ele vai escrever a partir da década de 70, sobretudo na reportagem, né, ele já começa a trazer essas questões. Tem um texto fabuloso dele, que é sobre a Cidade de Deus, a favela mesmo, né, que inclusive virou romance, virou filme, etc., em que ele vai falar justamente disso, né, dessa desfavelização do Rio de Janeiro no centro, né, e essa expulsão dos pobres para a periferia, formando uma nova comunidade que inclusive junta grupos civais, né, de banditismo, etc., né, um lugar completamente fora da cidade na época, ou seja, não há nenhum acesso público a nenhum tipo de bem, e todo esse povo vive na miséria. Daí é interessante que tem algumas cenas do Cidade de Deus que parecem o livro da Carolina, o Quarto de Despejo. Inclusive ele conhecia o livro da Carolina, Quarto de Despejo, ele tem uma carta lindíssima sobre o livro, né, em que ele fala uma coisa fantástica, que diz muito o que a gente está falando agora, né? Ele fala a fome dela não é fome literária, é fome de verdade, é fome, né? Ou seja, ela coloca essa fome, essa nova fome, numa nova forma de representar a realidade. Então veja, né, voltando a essa ideia da conciliação e do conflito, né, o João Antônio ainda fica nesse tipo de, digamos, de dilema. Ele não adere à ideia do conflito, a ideia do conflito de todos contra todos, mas também não consegue mais acreditar, né, nessa possibilidade de conciliação e numa utopia de país. Tanto que um dos últimos livros dele de conto, de 86, né, 10 anos antes dele falecer, se chama Abraçado ao Meu Rancor, né, que é fantástico, né, porque é um texto em que ele, o Abraçado ao Meu Rancor, o conto, é um texto em que ele, de fato, vai fazer uma leitura da cidade de São Paulo nesse sentido, né? Aquela São Paulo, digamos, boêmia, onde os malandros conviviam no começo, onde havia, de fato, algum diálogo ainda entre centro e periferia, né? Apesar de ser, digamos assim, já um dado complicado na época que ele escreveu, né? Mas ainda assim uma espécie de projeto de Brasil possível, né? Esse São Paulo se perde. São Paulo vira uma selva de pedra, né, dominada pelo carro, onde a possibilidade de caminhar e de convívio, de conversa se perde completamente. O malandro é substituído pelo bandido, né, e ele vai colocar tudo isso na literatura, né? Ou seja, aquele malandro do Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, que é o primeiro livro de contos dele, esse tipo de malandro não vai mais existir. Ele vai trocar esse malandro pelo guarda. Não há mais a malandragem para conseguir o dinheiro. A dura vida, a luta pela vida mesmo, né? No dia a dia, debaixo do sol, etc. Daí você percebe que é uma transformação na forma de representar os personagens, né? E na forma de trabalhar com esse tipo de dado social brasileiro, né? Você deixa de contar com essa questão da conciliação, né? E passa a perceber que no Brasil não há conciliação possível, né? O pobre tende a decair cada vez mais, né? E daí ele se voltar contra a sociedade brasileira da maneira que estava, né? Daí ele não aderiu ao conflito, ele aderiu a um rancor, no sentido mesmo de uma quase rejeição da realidade, que ele tenta expressar à sua maneira. Inclusive isso que você mencionou, que o Josivan colocou aqui. Eu creio que valorizar demais a vida pessoal do autor como experiência humana é invalidar a qualidade da obra produzida. Basta dizer que o autor precisa morrer para a obra nascer. E o João Antônio fez muito isso, né? Ou seja, ele não colocou de maneira opinativa ou de maneira apenas impressões dele sobre as questões sociais da cidade, né? A questão das mudanças. Ou seja, não foi só simplesmente um relato opinativo, foi muito mais que, aliás, foi bem além disso, né? Foi algo que provoca, Sim. que nos faz refletir. E aí eu aproveito e aí eu te pergunto, por que João Antônio foi objeto do teu trabalho, da tua investigação durante um bom tempo, Júlio? Boa pergunta, viu? Eu também foi um acaso completo, na verdade. Eu sempre pesquisei essas questões
entre literatura e sociedade, de formação, de pensamento social brasileiro, de como a gente representa a nação brasileira dentro da literatura, né? E o João Antônio surgiu como uma espécie de iluminação, né? Porque ele tem uma literatura e tem uma escrita, inclusive no jornal, na crônica, né, em que ele faz menção a uma tradição literária, né, que vem de longe. Ele se refere a Manuel Antônio de Almeida, ele se refere a Leão Barreto, ele se refere a Luiz Azevedo, ele se refere a Graciliano Ramos, a toda uma produção, digamos assim, brasileira, que dá conta desse processo de pensar o país, né? Então ele é uma espécie mesmo de um cara que, digamos, englobar vários problemas em um só. Apesar dele ter uma obra muito escassa, muito pequena, né, se for ver, são pouco mais de uma dezena de livros, poucos deles de contos, muitos de jornalismo, né, alguns que misturam as duas linguagens, mas ele tem uma densidade de leitura, uma tradição que ele mobiliza por trás para escrever que é enorme. Isso me chamou muita atenção. Eu falei, que cara esquisito, né? Eu conheci ele muito assim por um acaso completo. Porque ele é um ator mais ou menos esquecido hoje, né? Pouca gente estuda, né? Está sendo republicado agora pela 34 de novo, e ele vive sempre fora do mercado, porque todo mundo esquece que ele existe. Então eu contei por um acaso, né? Mas o que me atraiu nele foi esse tipo de tradição que ele mobiliza, né? Ele faz, inclusive, referência, né? Tanto na escrita ficcional, quanto nesses textos de crônica, de jornalismo, né? Em que ele vai pensar a literatura de uma forma, inclusive, mais crítica, historiográfica. Isso que me interessou bastante no João Antônio. Aí eu aproveito e te pergunto também, que você mencionou a questão do esquecimento do João Antônio, né? Aí Uhum. você atribui esse esquecimento a devido a ele não ter seguidores, digamos assim, como teve Rubem Fonseca e Dal Trevisan, né? Hoje mesmo assisti a uma entrevista do Luiz Vilela, que ele se coloca como o irmão mais novo, né, de Rubem Fonseca e Dal Trevisan, né? Ou seja, sempre se fala, quando se fala de contos nos anos 70, né, ou fala de Murilo Rubião, ou fala de Dal Trevisan, ou fala de Rubem Fonseca. João Antônio é como você mencionou. Só quem vai atrás é que encontra, né? E aí eu te Uhum. pergunto, se esse esquecimento dele é por conta desses não seguidores, ou de repente, como você coloca no seu livro também, por conta desse tom conciliatório tradicional que você nos explicou agora há pouco, né? Ou de repente porque, sei lá, o conto acabou perdendo um certo prestígio em detrimento ao romance. Eu te pergunto, por que então o esquecimento do João Antônio? É uma boa pergunta. Talvez os três motivos combinados, viu? Porque, de fato, o romance é o que vende mais, né, no Brasil. É mais do que conto, muito mais do que poesia, né, claro. Mas me parece, sobretudo, por esse dado que você colocou muito bem, né? Dada essa questão de uma forma diferente de pensar o país, né, que é pensar o país dentro desse conflito, né, violento de todos contra todos, né, que eu acho que é a linguagem que a gente costuma pensar o Brasil hoje, que foi inaugurado por esses mestres, né, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, né, a gente já tem hoje filhos e netos dos dois, né? Continua se fazendo referência ao mesmo tipo de tradição. Sobre o João Antônio, eu não consigo ver nenhum seguidor, né? Inclusive quem se declara admirador, né, como por exemplo o próprio Ferrez, na literatura marginal, né, ele tende a estar ligado muito mais a esse conflito, porque não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir disso hoje se a gente for pensar o país, né? A não ser que queira fazer como o Zola falava, né, no naturalismo ainda, você não pode pintar a realidade de qualquer jeito, você não pode pintar o homem andando de cabeça para baixo, né? Não é tudo que é representável, né? Então, sobretudo quando tem esse interesse em pensar o país e pensar a nossa sociedade, né? Que é o projeto de muitos desses escritores, né? Marcelino Freire, Bonassi, talvez até o próprio Mutarelli, né? De pensar esse conflito geral da sociedade ocidental moderna, né? E muitos outros que Patrícia Mello, né? Todos esses vão nesse sentido, eu acho, né? De fazer referência a esse tipo de tradição do conflito e não da conciliação, né? Eu acho que nesse sentido, né, há esse tipo digamos, de anacronismo do João Antônio, que parece ser uma coisa, inclusive, mais interessante, né? Porque é o seguinte, né? A gente tem, a todo momento, né, a reiteração do fracasso civilizatório, né, colocado
reiteradamente, tanto na poesia quanto na literatura, mas a gente pensa pouco na possibilidade utópica que ficou para trás. Né? Muito pouco nisso. Muito pouco nisso. Né? E talvez o João Antônio tenha um interesse bom, uma questão que vale a pena a gente prestar atenção, que seja justamente esse caráter desencontrado com a realidade atual. Né? É pensar, de fato, o que dele pode ter restado. Né? Será que tem como voltar atrás? Né? Ou será que dá para criar uma coisa nova? Né? Eu acho que naquele sentido, inclusive, a gente estava conversando, né, que a literatura prefigura algumas possibilidades de construção mesmo do pensamento, possibilidades, inclusive, de utopia. Né? Então, nesse sentido, né, apesar de João Antônio estar fora de moda, né, dada essa questão de uma escola fonsequiana, trevisaniana, né, ligada a essa ideia do conflito, né, a gente tem uma possibilidade de ler na literatura dele esse tipo de dado que foi de fato esquecido, né, por nós, por imposições da realidade e da forma da literatura pensar essa realidade, representar essa realidade, e que podem servir para a gente pensar coisas novas, né, de como trabalhar essas questões. Mas, de fato, assim, eu até queria citar um texto, né, que é um texto do Fernando Bonassi, inclusive, um desses escritores que pensa o Brasil nessa tradição, né, fonsequiana. É um texto que ele escreveu em 2000, se não me engano, que se chama João Antônio está morto. Né, que, apesar do nome, né, é um texto elogioso a João Antônio e pouquíssimo elogioso ao Brasil. Né. Então, assim, João Antônio está morto e a culpa é nossa. Né, e a culpa é nossa. Não nossos escritores, nossa enquanto sociedade. Aquela utopia que ele pensava, aquela possibilidade de emancipação do pobre, aquela ideia de representar um dado social mais conciliatório, mais humano, mais democrático, mais inclusivo, isso tudo se perdeu. Né? Se perdeu. Porque é interessante, Júlio, que até você traz no seu livro, né, que você destaca a questão da aproximação da voz, que assim, que a gente às vezes passa muito por cima de coisas essenciais, como, por exemplo, a perspectiva do narrador, a interação que existe entre o narrador e os personagens, né? A gente acaba muito superficial quando muito estruturalista, né? Separando aquela velha cor, personagem plano, redondo, aquela coisinha, né? Bem de quinta série, né? De alguns anos atrás. E uma coisa interessante que você traz no seu livro é exatamente essa questão da voz do narrador, que o João Antônio traz para si, que aproxima muito dos personagens. E esses personagens são personagens marginalizados, né? Reforça mais ainda aquela perspectiva que a gente falou agora há pouco, que uma coisa é você falar sobre, outra coisa é você falar a partir de, e com isso o João Antônio acaba promovendo, que eu acho interessante a menção que você faz, dar reconhecimento à voz destes personagens, né? Que isso é essencial quando se trabalha com uma literatura que problematiza as questões sociais, né, Júlio? Acho que conseguiu me ouvir, Júlio? Acho que travou um pouquinho aí. Eu acho que eu peguei a pergunta, né? Que é no sentido mesmo da voz narrativa, dar essa voz para o marginalizado, né? Tem um texto do Antônio Cândido que saiu logo depois da morte do João Antônio, em 96, em que ele disse que o João Antônio fez para as camadas marginalizadas urbanas o que o Guimarães Rosa fez para os sertanejos. Né? Então não é um exagero meu, é um exagero do Antônio Cândido. Que ele diz o seguinte, né? O que o João Antônio faz com a linguagem não é digamos, um decalque naturalista da fala popular, naquele sentido folclórico mesmo, de pensar a fala popular enquanto uma fala com desvios, etc. Não é isso que ele faz. Né? Ele vai pensar isso em questão de ritmo, né? Ritmo da fala. Vai pensar isso em questão de sintaxe, vai pensar isso em questão de vocábulo, sabe? Não é apenas uma questão de você maltratar a ortografia, como se fazia no regionalismo do século XIX. Né? É uma questão mesmo de você criar ritmos que emulam, né? criar e usar palavras, né? Que fazem referência a essa realidade. Então é um trabalho formal belíssimo, belíssimo. Não é uma brincadeira apenas digamos, de maltratar a ortografia ou coisa do tipo. Né? Aquela coisa mesmo preconceituosa, né? do antigo regionalismo, né? Que pensava o sertanejo, o habitante da zona rural, como uma espécie de questão pitoresca. Né? Isso o João Antônio nunca vai fazer. Né? O João Antônio nunca vai cair nesse tipo de esparrela. Né? A ideia mesmo dele é
puxar essa camada, né, para uma dignidade humana, né, quanto literatura, né, que é uma outra questão, né, que não diz respeito a esse pitoresco, a esse exótico, né. É justamente pensar ele em suas condições, esse indivíduo ou esses indivíduos, né, e construindo com isso uma literatura assim que faz referência a uma série de questões que vão para muito além da anedota, né, pitoresca. Né? Diz muito respeito mesmo a uma luta pela vida. Né? Eu pego até, por exemplo, Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, para quem lê o conto, vai perceber que é uma vida quase sisífica, assim, né? De Sísifo mesmo. Né? A ideia do eterno retorno, né? Da noite tentando você conseguir viver, buscar algum tipo de sustento, geralmente ligado às atividades da malandragem, né? O carteado, a sinuca, no caso dos malandros, né? E o eterno fracasso ao fim do dia. Né? Ou seja, aquele eterno ciclo da miséria se reproduzindo. Né? É quase uma coisa, uma coisa quase mítica mesmo, né? É uma coisa fantástica. É o eterno retorno da sobrevivência, né? Que é Exatamente. constante. Né? Porque é interessante, Júlio, que você mencionou, que é outra coisa que a gente acaba passando desapercebido, né? Por muitos que, quando vão se deparar com a literatura e fazer as suas produções, né, de análise, de crítica, é a questão que você tocou na linguagem, né? Quando se faz uma Uhum. crítica que Lima Barreto, Lima Barreto tinha uma linguagem desleixada, uma escrita desleixada. Poxa, quais são os personagens que são presentes nas narrativas de Lima Barreto? São sujeitos cultos, eruditos ou são sujeitos da camada popular? Então, se você Uhum. diminui essa distância da voz da narrativa para a voz dos personagens, que isso enriquece o trabalho literário e não diminui digamos assim, a significação da linguagem, como algumas pessoas, de maneira muito precipitada e tendenciosa, né, que eu vejo muito mais com tendenciosa do que propriamente uma falha, como no caso do Lima Barreto, ter uma linguagem Uhum. desse tipo. Né? É muito mais uma tendência que você tem de menosprezar aquilo que faz uma representação popular. Né? Isso é uma matéria nova que você tem, né? O Lima Barreto está falando de um Brasil urbano do começo do século XX, né? Brasil popular. Né? Tanto que o Antônio Ruais ele tem um texto sobre o Lima Barreto que sai numa das introduções de algum dos livros da reedição do Lima Barreto pela Brasiliense, em 56, a partir de 56. O Antônio Ruais diz o seguinte, né? O Lima Barreto não tem nenhum tipo de desvio à língua portuguesa padrão. O que ele faz é falar uma língua portuguesa brasileira. Não era aquele português, digamos, do século XIX, muito próximo ainda de Portugal, né? Aquele português mais, digamos assim, próximo dessa escrita ainda do romantismo, né? Que era uma outra coisa, né? A gente pensava um outro país, era um outro tipo de linguagem que era passível de ser pensada enquanto literatura. Por Leão Barreto, esse tipo de questão não entra, não é? Literatura é a matéria sobre a qual eu estou falando, sobre a qual eu vou construir a realidade, né, literária. E aí eu te pergunto uma coisa, diante dos seus estudos, né? Você, você acredita que há um reconhecimento dessa voz social através da literatura dos chamados marginalizados? Olha, tá aí uma pergunta que eu não sei se eu saberia responder, porque veja, né, essa é difícil. Porque assim, o que há hoje é uma maior abertura para esse tipo de voz, inclusive algumas editoras estão começando a criar editorias de diversidade, aquela coisa do tipo. Mas me parece que ainda é só uma forma de engatinhada na questão. Né? Eu acho que a ideia de reconhecimento por meio da literatura ainda está muito devagar, é muito restrita a nichos. Né? Muitas vezes o próprio produtor, né, circula nesse mesmo ambiente de produtores, né? Ou seja, você lê seus pares apenas. Não tem um reconhecimento muito forte. Talvez, digamos assim, com essas editorias ou coisa do tipo ainda voltadas para essas camadas, pobres, mulheres, negros e negras, indígenas, né? Talvez a gente tenha progressivamente a possibilidade de pensar esse tipo de literatura, né, nesse circuito mais amplo, né? Ou seja, não aparecemos apenas como um nicho, um espaçozinho na gaveta ou na prateleira dedicado e reservado a eles, mas de fato entrando na discussão que tem que ser feita. Que é como na universidade, a gente está falando no começo. Quando a gente tem a inclusão, a gente tem a participação conjunta no mesmo tipo de pensamento. A gente não pode
criar nichos, né? Eu acho que essa literatura ainda tem, digamos assim, não por ela, né, mas por espaço e possibilidade de circulação, tem ainda um caminho muito longo para seguir, né? Mas a questão digamos assim, muito mais ampla e muito mais demorada do que apenas uma editoria ou um lugar reservado, né? Eu acho que isso ainda tem um tempo, mas tem que fazer, tem que ter, né? É impossível não haver, tem que haver esse tipo de voz, né? Sem essa voz, não vai surgir nada, não vai ter uma possibilidade de criar algo novo. Está se aproximando do final, Júlio. Aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é a mais difícil para um autor, né? Mas não custa nada perguntar. Por que ler João Antônio, Literatura e Experiência Social Brasileira? Por quê? Olha, esse livro, né, eu acho que a maior vantagem dele, a parte de ser uma leitura de conjunto sobre a obra de João Antônio, né, eu tento ler tudo que ele produziu em livro e muito que ele produziu em jornalismo, né? Apesar do intuito não ter sido fazer um levantamento exaustivo do jornalismo do João Antônio, tem uma série de questões ali que eu levantei, inclusive são inéditos, né? Que não tinham sido pensados nem analisados, etc. Né? Inclusive um conto inédito que eu analiso no meio do livro. Mas veja, eu acho que esse texto, né, visa justamente pensar, né, esse papel da literatura, né, enquanto uma possibilidade de refletir, né, de entender, de projetar um Brasil possível. Né? O João Antônio teve isso como projeto durante toda a sua vida. Né? E isso é um projeto basicamente estético, além de político. Né? Isso que é um dado central do João Antônio. Né? Ele consegue, a partir de sua visão subjetiva, né, e daí entra, sim, o seu ser e estar no mundo, né? A partir dessa experiência do João Antônio enquanto escritor, né, ele consegue pensar um desenvolvimento do país da década de 60, de 90, que dá conta, né, dos nossos desníveis, que dá conta das nossas desigualdades, que dá conta de pensar um Brasil possível, ainda que ele perceba ao final que essa utopia está caindo por terra. Né? Mas inclusive interessante justamente por isso até. Né? A gente vive nesse tipo de roda viva, né? Mas quando vai para frente não vai mais. Né? A gente tem uma possibilidade de crescer e logo cai novamente. O popular voo de galinha. Né? Então, o João Antônio ele vai pensar isso enquanto um processo. Né? Esses 30 anos, né, entre 60 e 90, né, que nos formaram, né, que nos fizeram ser tal qual somos. Né? Desse período da ditadura militar no Brasil, na década de 60, sobretudo, até essa possibilidade de uma nova república que, de fato, está de novo em questão. Né? Que Brasil novo é esse que está surgindo agora, né? Depois de 30 anos, nova Constituição. Né? Então, perceba, o João Antônio, a partir de sua literatura, consegue dar conta desse tipo de questão. E é isso que eu tento explorar um pouco no meu livro. Né? E pensar mesmo o João Antônio como um grande intelectual, né? Um grande pensador do país nesse sentido. Pensando a partir, lógico, da experiência localizada, particular da literatura, que ilumina outras questões que a sociologia não explica muito bem, né? Porque ela não dá conta da experiência objetiva, ela não dá conta do ser e estar no mundo. Né? É uma questão de uma ciência objetiva. A literatura não tem nada disso. Né? A literatura é justamente essa posição do ser e estar no mundo tornada forma. Né? E daí a gente consegue perceber o que ela está querendo dizer, o seu sentido, qual o seu discurso sobre o mundo, o que ela está dizendo sobre a nossa realidade. Né? Eu acho que eu iria por aí. Mas, meu amigo, quero mais uma vez frisar a importância de ler. Eu mesmo li e recomendo. Agradecer imensamente pela sua presença, pela sua disponibilidade, por esse rico aprendizagem que a gente teve, né? E, de coração, você é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho, muito respeito e admiração, né? E agradeço demais pela sua presença hoje, viu? Muito obrigado, meu amigo Júlio. Eu que agradeço, Herado. Bater um papo é sempre bom. Valeu, meu amigo. Obrigado a todos que estiveram Muito presentes obrigado por também, tudo. viu? Obrigado. Valeu, Valeu, meu Erasmo. amigo. Tchau, tchau, pessoal.